bom dia. Bom dia. O que você está inventando aí, Fernando? Eu vou pôr a mala da Saxon aqui atrás, porque a gente vai conhecer o Parque do Aconcagua agora, né? A gente vai até o Parque do Aconcagua, que fica bem na divisa com o Chile. E nós vamos passear lá um pouquinho. Se der, e se o asfalto estiver bom, a gente vai lá no Morro do Cristo também. E aqui dentro hoje a gente está levando drone, água, um pouquinho de comida para um tipo de emergência. E a gente tem previsão para voltar agora de tarde mesmo. De volta pro hotel, por isso que a gente não vai levar as malas laterais, os alforjes, nada. A gente só tá com os pequenos aqui para emergência, mas as nossas bagagens ficarão aqui no hotel. A Fernanda tá fazendo a fixação da bolsa, é super simples. Bem bom. Oi, bom dia. Bom dia, buenos dias. Bom dia, bom dia. Então estamos saindo dessas ruas lindas e maravilhosas aqui de Mendonça. Muito arborizado aqui, né, Lígia? Muito bonita a cidade. E eles têm essas galerias aqui, eu acho que é para coleta de água de degelo, muito provavelmente, ou de chuva, que levar algum reservatório. Eu acho um tanto perigoso você tropeçar, mas acho que o pessoal está meio acostumado aqui, eu acho, né? Eu acho que já faz parte da rotina deles. A nossa direita está a montanha, agora aqui. Esse parque lindo, né? Ó. É uma praça. Então a gente teve muita dificuldade de sair hoje pela manhã, meu Deus. Ontem a gente não concluiu direito o vídeo, porque a gente veio com 42 para 43 graus de temperatura. E estava além do nosso limite, era muito mais do que a gente aguentava. Estávamos passando muito mal com calor excessivo, né? Porque você ficar exposto durante meia hora num calor como esse é uma coisa. Agora você passar praticamente o dia inteiro exposto num calor de 38, 39, 40, 42, 43, quase deu 42,5 graus, né? Sim, a gente tá com roupa preparada para isso, roupa bem ventilada, de moto para proteção, mas mesmo assim é tapa, né? Muito calor, muito abafado. Muito abafada. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu abri o visor, capacete escamoteável, né? Inclusive agora está 26 graus. Eu abri o visor ontem e começou a queimar a pele do calor do vento quente. Então era melhor ficar com a viseira fechada. E o calor do motor nas pernas, as extremidades aquecidas todas. Então o que aconteceu? A temperatura corpórea aumentou demais. E nós chegamos no limite, mas muito no limite, muito próximo do limite. Isso serve de exemplo para vocês, essa dica pessoal, para vocês não ficarem expostos tanto tempo. Isso porque nós paramos 2 horas até melhorar um pouco a temperatura, baixou 1 ou 2 graus, né? Sim, paramos no posto, né? No ar-condicionado do YPF. Tem em todo o trajeto, mas eles estão longe um do outro, né? Então ontem foi muito perigoso e a gente queria deixar essa dica, né, meu amor? Ó, quando tiver 42, 43 graus tem que parar, força. Não insista. Tá? Não insista que o bicho vai pegar, mesmo hidratada. Cada posto que a gente parava, a gente tomava 1,6 litro, que aqui a garrafa de água é 1,6, né? 1,6 litro de água a cada 100 km e não resolveu, gente, tá? Não tem que isso que resolva. É além do que o corpo humano é feito para fazer. Porque você ficar exposto 30 minutos é uma coisa, ficar exposto horas é outra, tá? Bom, e a gente teve dificuldade para sair hoje do hotel, tive que trabalhar um pouquinho pela manhã, a internet não funcionava para variar. E tinha umas outros probleminhas de hotel, mas isso também não vem ao caso aqui no canal, né, Lígia? Não Enfim, precisa. A gente passou no Western Union, top demais. Luiz Correia, top, dica top. No Carrefour, né? Carrefour, foi facinho sacar. Glayton, Cris, agora eu tenho pila. Eu tenho pila. Ah, meu Deus. Vamos lá então, né? Vamos subir. Hoje a gente vai pro Aconcagua, esqueci de falar. A gente vai subir até a divisa do Chile e nós iremos no Parque Provincial Aconcagua. Fica uns 200 km daqui e é subindo a serra da Cordilheira dos Andes inteiro. Então hoje promete, o dia vai ser lindo, eu vou gravar tudo. Então vou até cortar aqui pra não ficar tão comprido. Bora, gente! Vamos nessa? Tchau. Olá! Vai levar até o posto de serviço?
Ah, moça, a gente pediu a informação pra ela onde é que tinha uma estação de serviço. Ela falou, venha comigo. Ah, agora sim. Vamos lá então. Linda cidade, ó, os ônibus todos coloridos. Chão de petit pavê, né? Uma coisa assim. Uhum. Isso, né? O táxi parece uma polícia. Muito arborizado. Bem legal, ó. Diferente, né? Lígia, olha lá, a montanha, o cume tá nevado ainda. Que legal. Olha lá que massa. É pra lá que a gente vai. Deixa eu contar agora pra eles, tem uma gritaria ali. Nossa, caraca, olha aqui que pira. Onde que a gente vai hoje? Meu Deus, cara, eu tô arrepiado até a orelha. Eu digo isso, sabe por quê, pessoal? Porque é um sonho de criança. Eu escalo montanha e subo montanha desde que eu me conheço por gente. Meu pai nem sabia onde é que eu estava. Na maioria das vezes, eu só falava que ia pra montanha e voltava 3, 4 dias depois. Dormia no meio do mato, no chão, com plástico de construção em cima. Eu adoro montanha. Eu conheci a Lígia escalando rocha com corda, pedra, sim, sapatilha, tudo, né? Nosso namoro era no Anhangaba, subindo Marumbi, escalando o Pico Paraná. Era assim que a gente vivia, fim de semana atrás do outro. É, e pra mim essa montanha é um sonho. Hoje eu vou conhecer o Parque Provincial do Aconcagua. Fica quase na divisa com o Chile e a gente vai super curtir hoje. Mesmo que não dê pra entrar no parque, pra mim já vai ser um must estar lá. Digamos assim, né? Nossa, que frente, né, Fernando? Cara, a gente tá feliz, eu tô com os olhos cheios de água aqui, gente. É um sonho que eu realizo de criança. Valeu, tchau, tchau. Mas olha, eu tô filmando isso aqui, olha que coisa mais linda, os picos nevados ali, ó. Que show, que show, que show. Tô muito feliz, gente. É hoje. Valeu. Gente do céu, tem um vulcão ali, ó, nevado, acho que por aqui. E olha o topo da cordilheira inteira. Essa aqui é a pré-cordilheira também, e a de trás é a cordilheira em si. Se vocês tivessem noção da grandiosidade de estar aqui e ver pessoalmente, porque na câmera a gente não consegue traduzir exatamente o que a gente tá vendo, né, Lígia? Não. Olha os vinhedos aqui também. Muito vinho, muita uva. Acho que a maior produção do país da Argentina de vinho vem daqui de Mendoza, né? Nossa, muito na estrada, muito tempo assim. Mas comenta da grandiosidade de estar, amor. Gente, isso é incrível, é incrível. Assim, pro povo que mora aqui, olhar para aquilo ali é comum, eles vêm todos os dias. Mas pra gente que só vê nos vídeos dos nossos outros amigos youtubers ou na nossa memória e no estudos, né, de quando a gente era criança ainda, a gente admirava muito esse lugar aqui, sempre quis vir ver, é mágico pra gente estar aqui realizando esse sonho. Muito legal, né? Bom, mais pra frente quem manda mais uma aí. Olha isso como é gigante, né? Vai ter que parar. Não se contenta. Muito lindo, né? Olha isso. Olha ali, amor. Que loucura isso, gente. Que loucura, que loucura. Olha que lindo. Amor. Tô vendo. Filma um pouquinho essa montanha aqui do ladinho, ó. Qual? Do outro lado. Olha que lindo. É, olha o tipo olha lá, dela a nevada aqui, lá, ó. Pico nevado lá atrás. Aqui tem mais camadas ali do outro lado agora. Acho que imagina ser uma camada a cada tipo erupção vulcânica de época em época, muito provavelmente. É olha nítido, ali, dá pra ver, né? É uma região bem árida, muito castigada, né? muito. E a linda. formação rochosa é incrível, esse desenho todo aqui. E pra gente que não nunca viu isso, pra gente é muito lindo. Enche os olhos, né? É. Pode deixar que eu tô cuidando de trás e quer ver. Valeu. Meu Deus, tô com vontade de ir lá. A cor do lago é extremamente azul, gente. Sim, é água de degelo, né?
Sei lá por que a água de degelo fica azul. O gelo... Cara, que fantástico. Tô igual o pintinho no lixo aqui, mano. Olha aqui. Pois é. Ó, aqui ele já... A terra é vermelha. Ali já é mais cinza. E aqui as camadas, olha que interessante. Muito vermelho, né? É, até muito agora ferro. eu não tinha visto nada de vermelho, começou nessa rocha aqui. Aqui Pois é é. vermelho, ali não é. Sim. Multicor. Estrada maravilhosa por enquanto, né, pessoal? Isso aí. Olha, muito caminhão também aqui, viu? Né? Hoje eu tô vendo mais carros, porque a gente tava andando no meio do nada com lugar nenhum, não tinha movimento nenhum aqui. É porque a gente vai ver aqui no GPS, a gente tá na Ruta Nacional 7 ali, tá vendo? É a comunicação entre a Argentina e o Chile, né? Então, passa mais por aqui. Exatamente, é o que liga para ir pro Chile, na Santiago, né? Los Caracoles passa por essa estrada. Olha, foi rico. Aqui acho que degelo vai e alimenta aquele pedacinho lá. Sim, de todas as montanhas, deve juntar água de tudo quanto é lado. Muito legal isso, cara, gente, só estando aqui, pessoal, não é assim, eu já ouvi essa frase, eu acho até meio esquisita, mas é assim, tem muito fundamento. Sai de casa, reserva um tempo, sai do sofá, vai viver, né? E vai viver. Passa calor, 42 graus que nem a gente passou, passa cansaço, com a bunda doída, passa frio, mas eu não tenho como descrever a sensação de estar aqui, no meio de montanhas tão grandes. Olha, eu tô arrepiado, Lígia. Eu tô arrepiado desde que eu entrei aqui na rodovia. Bem legal, né? E se questionar até sobre a vida, né? A gente faz uma higiene mental completa. Sim. A gente está acostumado de sempre falar e viver e resolver os problemas do dia a dia. E quando você vem pra cá, parece que abre a cabeça da gente. Para um pouco, sai da nossa mesmice de todo dia, da nossa rotina, e aprecia isso e começa a questionar até o sentido da vida. Olha, como é que foi formado isso aqui, me fala? Sei lá quantos milhões de anos atrás. Olha as montanhas, Fernando. A grandiosidade disso. Agora dá vontade de estudar geologia. Pelo menos um pouquinho, né? Olha o tamanho da parede na frente, sente o naipe. Eu tô olhando pra cima, gente. E não termina. Eu tô aqui, deve ter uns 800 metros de altura no mínimo essa montanha. Dá vontade de escalar de novo. Dá vontade de subir, né? De puxar a corda. Impressionante. Impressiona. Valeu, gente. Olha o rio aqui, amor. Então, esse não é azul, é marrom. Acho que é por causa da pedra... Da pedra montanha, vermelha. Do solo vermelho ali. E olha o tamanho disso aqui, gente. Levantei a viseira para poder ver melhor. Caramba, fantástico, 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 fantástico. Tá vindo um carro atrás. Sim, obrigado. Tô sem palavras, gente. Sem palavras. Tem uma cascata aqui, né? A placa estava escrito, mas está seco, acho. Que incrível. Olha a altura daquela última montanha lá. Lá deve ter uns 2.000 metros de altura, se não mais. Até a gente se admira até com os postes e o pessoal levando, olha, esse poste aqui é antigo, ó, levando a luz, a comunicação para essas regiões mais longe, né? Olha. A vegetação é diferente, o solo é diferente. O clima. Olha o tamanho disso, Lígia. Olha pra cima aqui. E essa montanha não tá nevada. Tem maiores que essa. Isso aqui tem quase 1.500 metros de altura. Quase com certeza.
Olha que lindo esse vale. Eu liguei a câmera agora que eu tava chorando agora. A Lígia me abraçou. Tá emocionado. Ai, ai. Ele tá cumprindo promessa. Ele disse assim, quando ele comprou a moto, nós vamos andar. Se prepara porque nós vamos andar. E a gente veio bem longe, né? E vamos mais longe ainda. Ó, esse aqui é um santuário da defunta Correia. Isso. A Lígia vai contar um pouquinho pra vocês aí. Ontem a gente estava lendo, eu acho que eu contei numa postagem, numa filmagem anterior, mas é engraçado. É uma senhora que foi em busca do marido que foi pra guerra forçadamente. Né? E ela levou o filho e ela morreu. Daí ela levou 2 chifres de água e mantimentos. E acabou a água e ela faleceu de sede. E quando ela foi encontrada, a criança ainda estava viva e mamando no seio dela. Então ela ainda estava, mesmo depois de morta, fornecendo leite para o filho, né? Para a sobrevivência do filho. Então é sobre o amor da mãe pelos filhos. E as pessoas pedem uma graça e quando elas têm a graça, elas vêm e colocam uma garrafa de água para que ela nunca mais tenha sede na vida. Isso mesmo. Então você vê vários santuários dessa tal da Diolinda, é defunta Diolinda Correia. Isso. E é incrível, no caminho todo, no trajeto todo. E ela abençoa os viajeiros, né? Os viajantes. Uma cultura aqui na Argentina. E a gente vê também do Gauchito Gil, bastante, né? Que tem as faixas mais vermelhas, assim. Casinha vermelha é Gauchito Gil, quando vem a garrafinha de água é da defunta Correia. Quando a gente souber mais informações, nós passaremos para vocês. Valeu! Ligou a câmera. Olha isso aqui, gente. Isso aqui só vi na televisão. No YouTube dos outros. Que legal. Tá parecendo criança. Olha isso. Chegamos na área dos túneis. Que legal. Tinha visto no YouTube dos outros. Chegamos tudo. Chegamos. Agora que começou a parte divertida da viagem. Eu tava falando pro Fernando, esse vale aqui eu vou chamar de Vale das Lágrimas. Daí ele disse, por quê? É o nome... Não, pra é porque nós dois estamos chorando, né? A gente se emociona e chora por conta da beleza do lugar e da situação em si, né? Que demais, que demais. É muito legal. Então, a gente viu vermelho, agora tá amarelo, com cinza. Aquela ali é mais amarela. Aqui o campo é verde e amarelo. Show de bola, gente. Tô chorando, tô rindo, fazendo tá tudo. Com os olhos lavados de lá. Tá muito bravo que as pessoas passam aqui rápido. Tem que passar devagar. Devagar, tem que olhar, contemplar, é tão bonito. Nós passamos por alguns motociclistas, né? Todos felizes também. Curtindo muito. Top demais. Que bacana. Show de bola, né? Toca aí. Isso aí. E tu, imagina isso aqui no inverno com tudo cheio de neve. Tudo nevado, todo. Vale nevado. No invernão, vamos ver se a gente compra se Deus permitir um dia, comprar uma caminhonete 4x4 pra gente poder vir no inverno aqui, né? Porque no inverno de moto não rola. E trazer as crianças, se quiserem, né? Olha isso, gente. Mais um túnel, mais outro ali na frente. Agora eu sei exatamente onde é. E como eu falei, estar aqui não tem como descrever. A beleza desse lugar é incrível. Muito legal. Deus
Deus é um cara... O trem passa ali embaixo. Trem, né? Aham. O trem passa aqui no buraquinho. Deus é um cara fantástico, nos permitindo viver, viver nesse mundo e contemplar essa beleza toda. Preparar tudo isso. Olha só. E a engenharia disso tudo, gente, para. A pessoa que pensou e construiu isso, olha só. Tem que agradecer. Tem muita gratidão. Olha o tamanho dessas montanhas, esses túneis. Hoje vai ter uma overdose, não vai ter jeito. Aqui eu acho que vai escurecer o painel da moto agora. A gente tava falando, meu Deus, ali é um voo do mosquito lá naquela parte escureceu. do rio. A gente esqueceu, ficamos contemplando e esquecemos. Olha isso, muito lindo. Olha isso, gente. Você não tem noção da beleza desse lugar, ó. Tinha um pedaço de ferro na pista ali, desviei, você viu? Que bom. Ah, você falou da dirigibilidade com os alforjes? Então, bem lembrado. Nós optamos por vir com os alforjes da Saxon, né? Eu peguei os 3 alforjes de alumínio que eu tenho e pesei. Nós tínhamos o outro, né, amor? Nós tínhamos o da Gile de policarbonato. Então a gente tem a experiência das três motos carregadas com o alforje da Gile, com o alforje de alumínio. Isso. E o da Saxon. Gente, eu pesei os alforjes de alumínio e assim, ó, isso aqui não existe quando você está com o alforje muito pesado. A rapidez da dirigibilidade. E nós pesamos, deu 18 kg só em alforje os 3. Brasil. E a gente pegou o alforje da Saxon, deu 3 kg no máximo, tudo com a bolsa. Então ajuda muito. E a dirigibilidade de você mudar de uma pista para outra assim é muito mais rápido com o alforje da Saxon. E a quantidade de itens que a gente trouxe é a mesma, né, mano? Sim, a gente fez o teste, fomos para Canela e acreditávamos que íamos usar mesmo os alforjes os valetes de alumínio, porque era a nossa ideia principal, né? E aí quando a gente começou a usar esses da Saxon, nossa, muito bom. A dirigibilidade muito. Não faz o volante, né? O guidão, ele não treme, então se dá mais segurança, mais leveza, mais agilidade. Então isso conta bastante. Muito bacana. Mais um túnel. E eu tô filmando. É hoje. Tem que agradecer mesmo. Olha, você sai do túnel e vê tudo isso. Muito rico, muito hermoso. Muito hermoso. Bom, vamos lá. Então, chegamos numa área que acabou a pré-cordilheira ali. Sim. E aqui tem um vale enorme, ó. Sim, E lá é a cordilheira realmente dos Andes. Olha a altura disso, a gente já subiu um monte. E nós ainda temos quase tudo isso aí para subir. 1480 metros de altitude aqui. Acho que um pouco mais agora. Agora já subiu, deixa eu dar uma olhada de novo. Sei que os Palatas fica próximo de 2.000 metros do nível do mar, né? Sim. Olha uma área verde, um oásis aqui, ó. Que lindo. Tentar ver rápido aqui. Aqui. Olha onde o trem passa. 1.840 metros. Quase 2.000. Estamos chegando em Os Palatas. E lá em Mendoza estava 31 graus, acho que, se não me engano, quando a gente saiu de lá. E aqui está 23,5, então super agradável. O ar-condicionado está ligadinho. Cara, que estrada maravilhosa. Ela é surreal. Surreal, não sei o que dizer. Olha a vista. Muito rico. Então agora tô gravando, olha pra mim.
conversa comigo que tá saindo aqui o áudio. Tá saindo aqui. Oiê! A gente veio aqui nessa parte onde tem... Todo mundo tira essa foto. Olha o lado de lá, Fernando, pra mostrar. Deixa eu dar um 180 graus aqui. Isso, devagar pra não ficar tonto. E a gente chegou nessa parte de Uspallata. Isso. Uspallata. Bandeira da Argentina e o céu tá azul igual a cor da bandeira da Argentina que nem diz o Luiz Correia. Isso, e a bandeira tá aí do ladinho. Agora eu vou subir aqui. Las Erras. Quer que tire uma foto, amor? Fantástico, né? Tirar uma foto de você no meio do L. Meu amor. Tá lindo, né? Eu tô sem palavras e chorando só.